Oi, boa noite. Alguns avisos rápidos. Hoje nós vamos ter um momento muito especial, no qual nós vamos dar início, a partir de hoje, ao Ministério Infantil. Na verdade, não é dar início, mas é retornar. Entendemos como liderança que é hora de concentrar agora mais esforços nas nossas crianças. Mas, primeiramente, meus irmãos, eu tenho um pedido muito especial para fazer para você. O pedido que eu vou fazer nessa noite é para você que é membro da igreja, ok? Para os nossos visitantes, esse aviso não é para você. Para você que é membro da igreja. Eu quero te convidar no próximo domingo a você se esforçar para chegar um pouco mais cedo na igreja. Meus irmãos, têm tido uma movimentação muito grande, com organização de cadeira, puxa para um lado e aquele barulho, e isso tem, de certa maneira, desconcentra o irmão que está do seu lado adorando, e está ali em espírito, que se programou e chegou mais cedo. Então, para você que é membro, ok? Não é para você visitante. Você que é membro, eu te convido, com carinho, no próximo domingo, você chegar um pouco mais cedo, se organizar com sua família, para que seja um culto realmente que glorifique ao Senhor, ok? Domingo que vem, se organize, chegue um pouco mais cedo, para nós evitarmos esse barulho todo na organização das cadeiras e aquele corre-corre no fundo ali, ok? Segundo aviso, na verdade, esse era o aviso principal que eu vou dar agora, mas eu entendi que era importante falar o que eu falei antes. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, um texto muito conhecido, importante, principalmente para todos, mas tem um peso muito grande para nós como pais. Deuteronômio 6, 4, diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia, vai estar projetado aqui também. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal em sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Você as inculcará aos seus filhos. Como eu falei no início, hoje nós vamos voltar novamente ao ministério infantil da nossa igreja. Esse texto é muito importante. Hoje nós vimos um pouco do panorama, a gente está vendo todo domingo pelas manhãs o panorama do Antigo Testamento. Se você veio, você viu como Samuel expôs ali, o livro de Êxodo narra justamente isso, a saída do povo do Egito, a redenção do povo de Deus, né? O resgate do povo de Deus. E esse trecho aqui é extremamente importante. Por quê? Porque Moisés aqui, inspirado, ele diz que os pais tinham um dever muito grande, que era transmitir o legado. Os pais têm o dever de transmitir o legado da fé de Israel. Após o cativeiro, andando ali pelo deserto nesses 40 anos, eles tinham um dever muito grande. Eles deveriam transmitir, repassar o legado da fé. Não deveriam deixar morrer a grande história de Deus e o que Deus fez pelo seu povo. Meus irmãos, há um peso muito grande nessas palavras para nós também que somos pais. Você não pode deixar morrer o legado da fé de seus filhos. Você precisa transmitir a sua fé para eles. Isso é muito importante. Você precisa, meus irmãos, dar continuidade ao legado da fé. As crianças, alguns dizem que as crianças são o futuro da igreja. Na verdade, não. A igreja é o futuro das crianças. O único futuro que os nossos filhos podem ter é aqui, na igreja. Amém? Amém. Hoje nós vamos iniciar, então, a dar continuidade ao ministério infantil.
eu vou estar distribuindo para cada um dos pais, após o culto, esse folheto, ok? Ele é um direcional para você fazer um culto com sua família durante a semana. É algo bem simples, tem alguns passos aqui, mas eu quero falar também, talvez durante a semana você não entenda, você pode também mandar uma mensagem, caso dizer, irmão, não consegui entender determinada parte. Rapidamente, é bem simples, você vai começar com a oração, com toda a sua família, ajuste isso de acordo com o seu momento, de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir, antes do café, antes de ir para a escola. Você fica livre para escolher o melhor momento para esse tempo aqui. Você vai começar orando e você vai começar a fazer algumas perguntas, leitura do texto, perguntando para o seu filho o que foi que ele aprendeu no domingo. E aqui tem todo um passo a passo, segunda, terça, quarta, quinta. Aí você vai observar que eu esqueci aqui, perdão, de colocar o de sexta. Na hora de digitar lá, eu pulei essa parte. Mas a ideia é de ter durante a semana, durante toda a semana, você vai ter uma pequena atividade com seu filho. A gente vai estar passando de segunda a sexta, para você ter um momento com ele, de relembrar e conversar com ele. Essa ideia aqui de Deuteronômio, de você, de manhã, de tarde, no levantar e no deitar, você vai transmitir a fé para o seu filho. Amém, meus irmãos? Se empolgue. Não sei se você está empolgado, mas esse é um momento muito especial, extremamente importante. Você é responsável por transmitir o legado da fé para seu filho. Isso não é um papel da igreja. Nosso objetivo como igreja não é retirar as crianças para que você fique tranquilo enquanto você ouve a pregação. Não é esse o nosso objetivo, mas é ajudar você e dar boas ferramentas para você continuar educando o seu filho nos caminhos do Senhor. E é por isso que o nosso cronograma vai ser o seguinte, bastante atenção nesse ponto. Vai ter 3 vezes, ou seja, 3 domingos, vai ter salinha, e no 4º domingo não vai ter. Nesse dia eu não vou trazer. Não, pelo contrário, nesse dia você deve trazer o seu filho. 3 domingos seguidos, a partir de hoje, vai ter salinha, e no 4º domingo não vai ter. É o momento da família, todas as crianças vão estar aqui no culto. E a ideia, meus irmãos, que eu acredito muito nisso, à medida que a gente for caminhando como igreja, as crianças vão aprendendo o dever de cultuar e o privilégio, até chegar o momento que a gente tenha só uma vez sala e no outro não, mas isso é um longo processo, é possível as crianças ficarem sim na igreja, mas a gente entende que isso é um processo, às vezes leva tempo, exige oração, disciplina e amor também de ensinar a criança, ok? A partir de hoje, 3 domingos, 1º, 2º e 3º aqui, aliás lá, e o 4º domingo, toda a família junta, não vai ter salinha para as crianças, tá bom? Eu gostaria de chamar o Kelso aqui, o Kelso vai expor a palavra de Deus nessa noite. Eu também quero convidar todas as crianças para vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês, vou estar convidando o Kelso a fazer isso. Todas as crianças podem vir aqui com o tio, Rael, Davi. Nós vamos orar por vocês aqui, preparar esse momento, ok? Todas as crianças aqui, olha só, gente. A igreja é o futuro das crianças. Os meninos podem vir aqui. O Kelso vai estar orando pelos meninos, tá bom? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, Pai. Pai, nesse momento, Deus, queremos te apresentar aquilo que o Senhor mesmo já nos deu, Deus, que são os nossos filhos, as nossas crianças, Deus. Deus, oramos pelo coração delas, Deus, para que elas possam, Deus, ouvir, Deus, a Tua palavra e compreender, Deus, que elas possam cada dia crescer mais nos caminhos Teus, Deus. Eu oro pelos pais, Deus, eu oro para aqueles que estarão ministrando esses dias, Pai, esses domingos, para que eles possam, Deus, Pai, para que a gente possa, Pai, como igreja no geral, Deus, estar transmitindo a Tua verdade, Deus. A minha oração, Senhor, Pai, a nossa oração como igreja, Deus, é algo que eu repito várias vezes, é que cada criança, Deus, possa entender que ela precisa do Senhor, e possa entender que ela é pecadora, e sem o Senhor, Deus, ela estará destinada
à tua ira e ao inferno, Deus. Que elas possam reconhecer e possam se converter a ti, Deus, entendendo que somente em Cristo há salvação, Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeiro momento de separação de nossa filha para uma salinha. Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Felicidade é poder ver todos os irmãos, todo mundo aqui. E chegou o momento de podermos ouvir o Senhor, né? Ouvir a palavra do Senhor. Oi. Então vamos, sem mais delongas, abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Estamos estudando Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Estaremos hoje estudando do versículo 9 ao versículo 12, encerrando aquilo que nós chamamos de bem-aventuranças, né? Que podemos dizer assim, é a introdução do Sermão do Monte. Jesus introduziu o seu sermão com as bem-aventuranças. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar novamente? Ó Deus, obrigado, Senhor, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Teu evangelho, Senhor. Pela boa notícia que pôde chegar a nós, Senhor. Obrigado que podemos olhar, aprender e aplicar em nossas vidas as Tuas verdades, Senhor. Deus, eu te peço pela Tua igreja, eu te peço pela minha vida, Senhor, para que o Senhor nos ensine, Deus, e aplique em nós, Deus. Que essa palavra não seja uma palavra vazia, porque ela de fato não é, Deus. Ela é uma verdade e a Tua palavra é viva e ela é eficaz, Deus. Deus, que segundo a Tua misericórdia, Deus, apesar de mim, Deus, a Tua verdade possa ser transmitida aqui, Deus, e a Tua verdade venha prevalecer, Deus. A Tua sabedoria possa realmente ser, Pai, aquilo, Pai, que eu usarei e me basearei, Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Deus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós estamos agora partindo para os finalmente, né? Ou, na verdade, estamos finalizando apenas a introdução. Essa sessão, como a gente já viu, ela é uma sessão, de certa forma, grande. Esse sermão de Jesus, ele vai até o capítulo 7 e, com certeza, nós vamos desfrutar ainda vários domingos aprendendo a partir dele. Nós estávamos até vendo, provavelmente ele vai até julho. Então, para você ver quanto tempo nós vamos ainda estar mergulhando nessa sessão. E essa sessão, essa parte do livro de Mateus é, sem dúvida, uma parte que tem me chamado bastante atenção. É um texto bastante conhecido, mas a gente passa muitas das vezes por cima dele. E a gente enxerga de maneira muito superficial muitas coisas. E tem sido muito bom. E foi um dos motivos também pela qual nós decidimos ir tão devagar, de certa forma, né?
que eu acredito até que poderia ser um pouco mais devagar até, certo? Seria talvez a gente ver uma bem-aventurança cada domingo. Mas estamos vendo as duas. E o que a gente consegue enxergar, e eu quero e espero que vocês já tenham enxergado, quem tem acompanhado as mensagens, é que há uma humilhação do homem aqui, nas bem-aventuranças. Nós vemos o homem ser humilhado, a figura humana. Nós vemos a sabedoria humana, a ideia de um reino humano sendo humilhado aqui. Porque nós vemos o reino de Deus se mostrando de uma maneira completamente diferente, completamente diverso daquilo que nós acreditamos que deve ser um reino. Nós começamos a ver que é um reino que é dado aos pobres em espírito. E essa pobreza de espírito é o reconhecimento de que você não é nada, de que você não tem nada, de que você é um mendigo. Que você não é digno de nada, mas que Jesus, Deus em sua misericórdia, trouxe você ao reino. Você não pode bater no peito e dizer, eu sou digno de ser cidadão desse reino, de ser cidadão dessa cidade. Não. O foco nessas bem-aventuranças está sempre voltado ao rei, e não aos seus cidadãos. Você jamais vai poder ter dinheiro suficiente ou qualquer outra qualidade para dizer, eu posso comprar a minha vaguinha aqui nessa cidade, nesse reino. Se formos pensar, por exemplo, alguém pode chegar com $1 milhão e, de certa forma, comprar uma cidadania ou uma residência permanente nos Estados Unidos, que a gente chama de green card. Isso jamais poderá acontecer com o reino de Deus. Então nós vemos que há uma humilhação sem igual no homem, na sua força, naquilo que ele pode conquistar. Há realmente uma exaltação no sentido de você ser pobre e reconhecer que você não é digno de nada. Aquele que chora e que pranteia pelo pecado, esse é que é o verdadeiro abençoado. Ser abençoado, quando a gente enxerga as bem-aventuranças, é olhar para Deus. E olhar que Deus, e não nós, está em Deus e não nós. E não em nós a justiça e o mérito de todas as coisas. Nós olhamos para isso e não entendemos como a gente pode ser capaz de cumprir cada uma dessas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas servem para mostrar que é incapaz, naturalmente, um homem pertencer ao reino de Deus. As bem-aventuranças estão aqui para nos mostrar que somente um ato divino, somente um nascer de novo em Cristo Jesus, nos permite pertencer ao seu reino. E como a gente falou, as bem-aventuranças, elas são as credenciais, são as responsabilidades, é o fruto esperado por aquele que foi chamado pelo rei. E com essa verdade em mente, nós temos isso, de que nós somos chamados pelo rei. Nós não vamos por acaso, mas o próprio rei é que nos chama e que nos faz ser possível olhar para isso e crer que é possível sermos bem-aventurados em todas essas coisas que nós já aprendemos. Ao ver as bem-aventuranças, nós também percebemos um certo paralelismo. Nós vemos que parece que há pares nessas bem-aventuranças. Parece até mesmo, olhando, parece uma poesia. Nós cremos que todas, e olhando e nós percebemos isso, que todas as bem-aventuranças estão conectadas entre si. Todas elas parece que chamam uma a outra. Mas parece haver também um paralelismo mais forte entre algumas. Olhando, por exemplo, para os humildes de espírito, parece que eles estão ligados àqueles que são misericordiosos. Olhar para aqueles que choram, para aqueles que estão ligados mais àqueles que estão com o coração limpo, que são bem-aventurados pelo coração limpo. Os mansos estão ligados mais aos pacificadores.
e os que têm sede de justiça estão ligados, essa bem-aventurança está ligada àqueles que são perseguidos. Então parece que há uma conexão. E hoje nós vamos ver as duas últimas. Bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então vejamos, o versículo 9, ele inicia: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Nós já temos aprendido que bem-aventurados pode ser melhor traduzido como abençoado, afortunado. Aquele que realmente tem uma felicidade sem paralelo, né? Uma felicidade extrema. Bem-aventurados os pacificadores. Pensar em ser pacificador nos lembra sobre paz. Porque pacificador chama isso, né? Chama paz, essa palavra. E nos leva a pensar e fazer algumas reflexões. Quantas vezes você já parou e se perguntou, por exemplo, o porquê de tantas guerras? Você já parou para pensar alguma vez? Eu acredito que sim. Nesses tempos, por exemplo, você pode se perguntar o porquê da guerra, por exemplo, na Ucrânia. Por que daquilo? Por que de tanta maldade? Eu, por exemplo, já li um depoimento de uma transcrição de um áudio de um soldado russo falando com a sua mãe. E ele zombando de toda a situação. E alegre, né, zombando e todos alegres, fazendo piada daquilo que o filho dela estava fazendo lá na Ucrânia. Coisas, uma barbárie. Ele dizendo que estuprou, que cortou ucranianos, cortou membros e não sei mais o que. Uma total barbárie. E vem a nossa reflexão, o porquê disso. O porquê de tantas guerras. O mundo, ele parece que vai uma guerra após outra, ele não para em nenhum momento. Não há um momento de paz. Por mais que nós vemos várias organizações, vários grupos lutando, fazendo aquelas manifestações, várias pessoas ganhando prêmios Nobéis da paz e tudo mais, mas quando foi que realmente o mundo teve paz? O porquê de tantos conflitos? Se a gente for puxar também mais para algo mais próximo, por que tantas brigas familiares, tantos conflitos dentro da família, dentro da casa, tantos homicídios? Por que disso? Nós vemos que falta paz. O que nós vemos também bastante é que o homem procura paz. Há uma busca incessante pela paz, mas essa busca ela é vã. É uma busca inútil. Enquanto o homem não enxergar, não olhar, não perceber a razão e a raiz pela qual eles não têm paz, todos os projetos eles são inúteis, são vãos. A busca pela paz em si, olhando somente de maneira superficial, ela é vã e inútil. O homem, no princípio de tudo, ele está em guerra com Deus, está em guerra consigo mesmo, com o próximo e com todas as demais coisas, com a natureza. O seu coração é mau e só busca o mal, e essa é a razão pela qual existem todas as outras coisas, as guerras, os homicídios, os conflitos familiares. É porque o seu coração é mau, é por causa do pecado, é por causa que, primeiramente, o homem pecou e está em guerra com Deus. Existe um conflito, uma guerra com Deus e com o próximo.
Não há como amar o próximo. Não há como amar a sua natureza, as suas coisas, as coisas de Deus, sem antes resgatar e termos paz com Deus. O homem natural, portanto, ao enxergar e reconhecermos isso, é incapaz de conviver e conquistar a paz que ele almeja. O homem sem Deus, o homem sem, antes de tudo, conseguir ter a paz com Deus, a ele é impossível que ele possa resolver qualquer tipo de conflito. Pode surgir, qualquer que seja, eu nem sei talvez qual é o grande nome da vez no mundo que está lutando pela paz, mas pode surgir quem quer que seja. Não há como ninguém resolver, sem antes o homem primeiramente resolver aquilo que origina todos os males, que é o pecado. A paz não é, gente, primeiramente, a gente precisa ter em mente isso, que a paz não é simplesmente a ausência de conflito. Você não pode se dizer um pacificador simplesmente, olha, eu cheguei e aqueles dois ali pararam de brigar. Não há mais guerra. Não. Imagine, por exemplo, vocês acham que os Estados Unidos e a Rússia, que estão bem alto, e estão em alta há muito tempo, a verdade é essa, né? Estados Unidos e Rússia, vocês acham que eles estão em paz? Mas não existe conflito, gente, entre eles. Então eles estão em paz, certo? Errado. Então percebam que não é simplesmente porque dois grupos, duas pessoas, duas nações não estão brigando, que eles estão em paz. Porque um está lá pensando coisas ruins do outro. Os Estados Unidos estão planejando e tudo aquilo que eles fazem de maneira na questão militar é pensando em responder um ataque russo. Não há paz em nenhum momento. Então perceba que paz não é isso, não é simplesmente não ter um conflito. Paz não é uma trégua. Quantas tréguas nós já vimos países, por exemplo, assinarem, ou na Ucrânia mesmo, com a Rússia já teve dias, né? Finais de semana de trégua, que abriam um corredor e as pessoas eram resgatadas e tudo. Mas aquilo ali é paz? Não é. Porque a paz é algo constante, é algo que dura, não é passageiro. Paz também não é simplesmente fugir. Não é simplesmente fugir. Porque quando nós fugimos, nós apenas estamos deixando para depois, muitas das vezes. Porque aquilo vai nos perseguir continuamente. Paz não é simplesmente fugir do embate. O grande exemplo disso foi a disposição do próprio Cristo em pagar o preço do pecado lá na cruz. Ele não fugiu em momento algum da cruz, mas ele olhou para a sua missão e quis cumprir voluntariamente a sua missão de morrer na cruz para trazer a paz que tanto necessitamos com Deus. A paz também não pode ser feita e conseguida a qualquer custo. Imagine um cara que vai negociar e abre mão de tantas coisas, e de coisas dignas para conseguir paz. Você acha que isso vale? É válido? Isso é paz? De maneira nenhuma. A paz, ela jamais poderá, por exemplo, ser tentada, ser conseguida ao custo de negarmos a verdade de Deus. Pensemos, por exemplo, no ecumenismo. Precisamos ter paz com as outras religiões. E para isso, nós negamos muitas verdades. Para termos paz com o grupo X, com o grupo Y, com o grupo Z. Você acha que isso é paz? Também não é. A paz, portanto, precisa ter em mente que a verdade de Deus, o seu evangelho, as suas verdades, devem prevalecer. Observe, por exemplo, lá em Mateus 10, 34, que Jesus ele falou
que ele veio, apesar dele trazer a paz, ele também veio trazer espada. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Você pode estar dizendo, mas então, que contradição? Jesus diz uma hora que veio trazer paz, outra... A paz que ele traz não é essa paz aí. Porque essa paz aí é essa ausência de conflito. A paz, muitas das vezes, será à custa de um embate, de uma luta, de um conflito. Se para você ter paz na sua casa, no seu casamento, você precisa negar a Deus, isso não é paz. Se a paz que você procura na sua escola, na sua faculdade, é negar a Deus para os seus amigos, para os seus colegas na faculdade, isso não é paz. Nós precisamos ter um embate. Em Gálatas agora, nós estudamos na introdução, que nós precisamos tomar uma posição de defesa pelo Evangelho. E o Evangelho dá paz. Quando nos calamos, quando aceitamos certas coisas para não ter um embate, nós estamos sendo covardes. Estamos mostrando que o Evangelho que nos resgatou não tem tanto valor assim para nós. Então não podemos fugir do embate. E não podemos ter a paz a qualquer custo, mas sabendo que a verdade de Deus deve prevalecer. Veja 2 Coríntios 6, 14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas. Paulo aqui está tratando do julgo desigual, e é isso que eu falei. Às vezes, para a gente ter eu quero ter um relacionamento com aquela pessoa, ou eu quero, mas ela não crê em Jesus, não crê da forma que eu creio, mas tudo bem, a gente pode conviver em paz. Não vale, gente. Não vale. Isso não é paz. Não é a paz. Isso não é ser pacificador. Isso jamais será ser bem-aventurado. Pelo contrário, você será amaldiçoado se você se entrar nessa. A paz de um pacificador, portanto, é a paz de Deus que ele mesmo já experimentou. Aquele pacificador, o bem-aventurado, o abençoado, é aquele que uma vez já experimentou a paz de Deus. Ela é um bem-estar sem igual e traz a harmonia que um dia foi perdida com Deus e também com o próximo. E, gente, como todas as outras bem-aventuranças, ser um pacificador somente é possível. E ter essa paz, para poder transmitir ela, somente é possível se foi Deus que realizou. Se for Deus realizando, porque não é uma paz natural, mas uma paz que vem do alto, uma paz que vem diretamente do Rei. Um pacificador, portanto, então, ele está em paz com Deus, e agora ele é o seu embaixador, proclamando a reconciliação, como nós podemos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse, por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus, quando nos chama, Ele nos chama
para um ministério da reconciliação. Deus reconcilia a gente com Deus. Jesus, Cristo, nos reconcilia com Deus pela sua morte na cruz. E agora Ele nos chama a proclamar essa paz. Proclamar dizendo: um dia eu era inimigo de Deus. Um dia eu era inimigo de Deus. Mas a cruz de Cristo me resgatou e me tornou filho. E essa mesma cruz, e esse mesmo evangelho, essa mesma boa notícia, não é somente para mim, mas é para você. Então, bem-aventurados são vocês, somos nós, quando Cristo nos chama a ser seus embaixadores. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Deus nos chamou para o seu reino, para sermos embaixadores do ministério da reconciliação. Para proclamar que o mundo está perdido, que o mundo é inimigo de Deus e precisa encontrar paz, uma paz que somente será possível em Deus. Uma paz que somente será possível em Deus. Porque Deus, Ele quer que nós estejamos em paz com Ele, mas também estejamos em paz com o próximo e chame cada um a ter paz novamente com Ele. Lá em Romanos 12, versículo 18, nós vemos também a necessidade de termos paz com os outros. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Mas como falamos, isso não será possível se antes não tivermos paz com Deus. E qual é o resultado? Uma vez que somos chamados pelo Rei, uma vez que somos reconciliados e que carregamos agora esse ministério da reconciliação, nós vemos no versículo 9 que os pacificadores, os embaixadores da paz, eles agora são chamados filhos de Deus. Há um resultado, gente, e há um presente que não pode ser comparado a nada, porque agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Somente em Cristo, reconciliados e em paz, nós seremos chamados filhos. Há uma grande inverdade que se espalha por aí, é que todos somos filhos de Deus. Na verdade, isso é uma grande mentira. Vamos ler lá Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos ver, na verdade, de quem nós éramos filhos antes de Cristo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você antes de Cristo, você sem Cristo, você é filho da ira, você é filho da desobediência, você está morto. Você está destinado ao inferno e ao fogo eterno. Você não é filho de Deus. Não caia nessa mentira de que você é filho de Deus. Isso é um privilégio de apenas aqueles que são chamados pelo Rei. Você está morto. E nós todos aqui estávamos nessa situação. Somente em Cristo podemos ser chamados filhos de Deus. Somente quando somos reconciliados com o Pai, que somos chamados filhos dele. E que bênção é isso, gente.
Que bênção é ser filho de Deus, porque não há maior honra do que ser chamado filho de Deus. Talvez está aqui a grande bênção pela causa por qual nós somos chamados bem-aventurados, quando somos pacificadores. Porque não há bênção maior do que sermos filhos dele. O Deus que fez todas as coisas, fez os céus e a terra, nos fez seus filhos, quando nos resgatou, quando nos chamou, quando nos reconciliou por meio de Cristo. Mas de que forma nós somos filhos? De que forma nós somos feitos filhos? Nós vemos através da Bíblia que nós somos adotados. E o que é uma adoção, gente? Nós éramos filhos de alguém e nós somos agora transferidos de uma família para outra. Como nós vemos, nós éramos de uma outra família. Nós éramos filhos do diabo. Nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos de Adão. Se a gente for pegar mais pesado, nós éramos de uma geração pecaminosa, a geração da serpente. E hoje, adotados por Deus, nós somos agora filhos da promessa. Nós somos agora descendente de Deus. Aquelas promessas de Abraão agora são uma promessa dada a gente por meio da fé em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 15 em diante, fala dessa adoção. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Não há por que temer, gente. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós vemos essa verdade. Quão grande bênção é ser filho de Deus, porque nós agora somos herdeiros. Herdeiros de um reino. Esse reino aqui, gente, que Jesus está explicando, nós somos parte dele. Nós somos herdeiros. Mas não por causa de mim, porque somos bons, mas porque nós somos fracos, porque nós somos pobres, porque nós somos pecadores. E porque um dia Deus teve misericórdia e nos chamou. E nos chamou e nos trouxe paz, a paz que só existe nele. Então, bem-aventurados, quão abençoados nós somos, quando Deus nos dá a sua paz, quando Deus nos reconcilia consigo mesmo e nos chama a reconciliar o mundo também. Porque desta forma somos filhos dele. Somos filhos de Deus e somente desta forma. E ele continua: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos, isso soa bem estranho. Jesus agora ele está fechando as bem-aventuranças, fechando essa primeira parte introdutória, mostrando agora o que é que se espera. É uma bem-aventurança, de certa forma, particular. Jesus agora ele quer mostrar o que espera. O que é que está esperando? Aquele cuja vida retrata cada uma das bem-aventuranças que nós já vimos. Então, aquele pobre de espírito, aquele que chora pelo seu pecado, aquele que é manso, aquele que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, o limpo de coração, o pacificador. Jesus agora ele quer mostrar o que se espera, o que é esperado para ele. Ele fala: olha, vocês serão perseguidos, mas que bom e quão abençoados vocês são por causa disso. Quão abençoados são vocês por serem perseguidos. Percebam que a mesma promessa que é indicada lá na primeira bem-aventurança, nós também podemos ver no versículo 10, o reino de Deus. Claramente nós vemos realmente Deus, Cristo fechando aqui
as bem-aventuranças. Esta última sequência nos faz pensar que uma vez que nós somos pacificadores, nós seremos perseguidos. A busca por reconciliar o mundo com Deus trará resultado à perseguição. O resultado de tentar reconciliar o mundo com Deus será a perseguição. E tem que ser é um resultado óbvio e esperado. Mais uma vez nós temos o Evangelho sendo uma loucura total. Porque o Evangelho é uma loucura para o mundo. A sabedoria que está aqui nas palavras de Cristo é uma loucura para o mundo. O homem alcança o mais alto grau de uma bênção, que é a bem-aventurança, quando ele é perseguido. Isso é loucura. Quem pode dizer isso? Estar sendo perseguido, as pessoas correndo atrás dele, dizendo coisas ruins, dizer, eu sou abençoado. Eu sou muitíssimo abençoado. Sou muitíssimo feliz. Felicidade que transborda. De maneira que nós vemos que, como a gente tem visto desde o começo, a lógica do reino de Cristo é uma lógica diferente. Mas há uma coisa que nos chama a atenção aqui e deve nos chamar, para termos um cuidado na leitura do texto. Ele fala que bem-aventurados são os perseguidos, mas não é qualquer perseguido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E muitos são os que são perseguidos, mas desses, muitas das vezes, são perseguidos não pela justiça, mas por causa de outra coisa. Por causa do pecado, por causa da ganância e de tantas outras coisas. Então, há uma coisa que nós temos que destacar bastante. A bem-aventurança se dá àquele que é perseguido por causa da justiça. Cristo, ao falar essa última bem-aventurança, ele quer mostrar que o mundo deve nos odiar. E o esperado é que o mundo nos odeie. E que o mundo nos persiga, porque odiou a ele primeiro. Como diz lá em João 15. João capítulo 15, versículo 18. Falando aos seus discípulos. Jesus fala, se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, o mundo odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Uma vez que somos escolhidos, somos chamados do mundo, pelo próprio Cristo, temos que ter a certeza e esperar em Deus, e com alegria, que seremos odiados pelo mundo. Devemos esperar por isso. A perseguição deve ser esperada como parte e uma marca dos filhos de Deus. Se somos chamados filhos de Deus, como nós vimos no versículo 9, uma vez que somos pacificadores, uma vez que somos reconciliados, devemos também esperar isso como parte, como marca da nossa filiação, a perseguição. As injúrias, as calúnias. A pergunta que nós podemos fazer é por que nós seríamos especiais? Por que é que a igreja de hoje, os cristãos de hoje, os cristãos aqui no Ocidente, são tão especiais que não podem sofrer perseguição? Por que é que a igreja em todo o tempo, em toda a sua história, a igreja de Cristo foi perseguida e sofreu? Por que é que nós somos tão especiais que não podemos sofrer também? Por que é que nós logo reclamamos? Ou pior, vem outro e diz, é porque tu está em pecado. É por isso que está acontecendo isso. Por isso que as pessoas estão fazendo isso contigo. Por quê? Por que não esperar a mesma coisa? Nós tivemos, por exemplo, nessas eleições,
a igreja, às vezes, talvez se rendendo a muitas coisas, com medo de uma perseguição. Não que isso possa ou não ocorrer, mas por que nós temos tanto medo? Por que nós temos tanto medo e por que nós não queremos passar por isso? Nós devemos passar com alegria. Nós vemos aqui no versículo 11, Jesus diz: exultai, alegrem-se, porque isso é uma marca de que vocês são meus filhos. Isso é uma marca de que vocês são do reino. Devemos esperar isso. Vejamos, por exemplo, lá em 2 Timóteo 3,12, desde o início, desde o princípio da igreja, a perseguição foi o que houve, o sofrimento foi o que houve, o que aconteceu, fez parte da vida dos cristãos. Em 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso deve ser a nossa, e deve ser uma marca que, poxa, eu estou sendo perseguido por causa da justiça. Isso deve nos alegrar, porque isso apenas está afirmando e atestando que somos filhos de Deus. Só está atestando que nós pertencemos ao reino de Deus, como diz o versículo 10. O reino dos céus é para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O reino dos céus é para aqueles que são injuriados, caluniados por causa de Cristo. E nós devemos esperar realmente um sofrimento físico, um sofrimento de todo tipo, de toda espécie. Mas a verdade é que os cristãos dessa época, principalmente, estão completamente despreparados. Eu costumo dizer que nós pregamos e queremos viver um evangelho bem tutti-frutti, se é que a gente pode chamar dessa forma. Porque como a gente viu também, quem viu nos pequenos grupos, aquilo que é acrescentado ou tirado do evangelho, aquilo que é chamado de outro evangelho, não é outro evangelho, porque evangelho só existe um. O evangelho, gente, fala de sofrer. Nós aprendemos na Escritura que importa que por grandes tribulações nós alcancemos o reino. Importa que nós passemos por tribulações, por perseguições. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, logo após o apedrejamento, Paulo ser apedrejado. Atos 14, 22. Veio o 23, eu acho que eu errei a referência. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo viveu isso como ninguém. E Paulo queria mostrar justamente isso, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, como nós vimos, nós somos bem-aventurados, nós devemos ficar felizes quando nós somos perseguidos por causa da justiça, a mesma justiça lá que tem lá nos versículos 6, a justiça que nós devemos ter sede e fome, a justiça do reino. E somos bem-aventurados quando somos perseguidos também pela causa de Cristo, porque a causa de Cristo é a justiça de Deus. É meio que um paralelismo, é Cristo aplicando aos próprios discípulos, aqui o versículo 11, quando ele fala: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Cristo está fazendo aqui simplesmente aplicando o versículo 10 aos seus discípulos, tornando mais prático o seu ensino.
A causa de Cristo é seu reino e a sua justiça. Aqueles que um dia se humilharam, choraram pelo pecado, que tiveram seus corações limpos, tornando-se mansos, misericordiosos e pacificadores, estes serão perseguidos. Estes serão perseguidos. E a pergunta que eu falo, hoje em dia é assim? O que vocês têm enxergado na grande mídia, ou no Twitter, no Instagram? Aqueles que se dizem perseguidos, eles estão sendo perseguidos pela justiça, pela causa de Cristo, ou por outra coisa? Muitas das vezes eu ficava questionando isso. Eu digo, Deus, por que fulano tem reclamado tanto da dita perseguição? Porque eu olhava para a vida do cidadão e via que não tinha nada a ver com a justiça de Deus, não tinha nada a ver com a causa de Cristo. E mais, se fosse, ele não deveria murmurar pela perseguição, porque a palavra nos mostra que nós devemos nos alegrar, nós devemos exultar quando nós somos perseguidos. Então, de uma maneira ou de outra, ele estava falhando. Então, nós precisamos pedir a Deus para que nós tenhamos a força, e essa força não é natural, de nos alegrarmos quando formos perseguidos. Nos alegrar quando formos perseguidos. Vemos várias pessoas que choram, se dizendo perseguidos, mas são perseguidos pelo seu pecado e não por causa do reino. Então, quando passarmos por isso, quando você estiver passando por perseguições, sofrendo injúrias, calúnias, disserem tudo que é ruim contra vocês, se questione: é por causa da justiça de Deus? Ou é porque realmente eu tenho falhado como cidadão do reino? A nossa atitude deve ser uma atitude de alegria e de exultação. E qual atitude nós não devemos ter diante da perseguição? Primeiro, não devemos ter uma atitude de vingança. Quando te perseguirem, quando mentirem contra você, não devemos ter uma atitude de vingança, porque se foi pela justiça, a Deus pertence. Devemos esperar no Senhor, que há algo muito melhor preparado para nós. Segundo, não devemos ter uma autocomiseração, um vitimismo. Quantos não caem nisso? Começa um coitadismo: eu sou perseguido, as pessoas estão falando isso de mim, e Deus não espera isso daqueles que estão sendo perseguidos. Não devemos também ficar de mal. Aquela pessoa falou mal de mim, por causa disso, daquilo, então não vou mais falar com ela e vou começar a fazer uma oração para que ela morra. Tem gente que é desse jeito. Tem gente que dobra o joelho e diz: eu vou orar para aquela cidadã ali morrer. Não é isso. Nós vemos aqui claramente que Jesus nos ensina: olha, os profetas que vieram antes de vocês passaram por isso. E eles eram profeta do Senhor, profeta de Deus. Então se alegrem e exultem, porque vocês também são filhos de Deus. Isso só mostra que vocês são filhos de Deus. A palavra usada aqui, gente, para exultar, é literalmente saltar de alegria. Agora imagine se isso é algo natural. Você está passando por uma tribulação daquela, e você realmente exultar, pular de alegria. Você acha que você homem, você mulher, natural, consegue isso? Não. É impossível. Então, percebemos que cada uma das bem-aventuranças, elas trazem algo que é impossível ao homem natural. Então, percebemos que, como de fato é,
o reino de Deus, o reino dos céus, não é para homens naturais, mas para homens que foram chamados por Deus e que têm o Espírito do Senhor. E é esse Espírito que vai produzir em nós cada uma dessas coisas. E a capacidade de podermos exultar e nos alegrar quando formos perseguidos. Nós temos que ter a certeza que a nossa recompensa, ela está nos céus. A grande recompensa está no céu, gente, preparada por nós. O reino pertence aos perseguidos por causa da justiça. A nossa recompensa não é nessa terra, não é terrena, mas é uma recompensa futura. Podemos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Percebam que, por mais que pareça aos nossos olhos, muitas das vezes que a perseguição a nós, a igreja de Cristo, é muito grande. Nada poderá ser comparado àquele que está sendo preparado para nós. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não há comparação alguma. Aquilo que passamos aqui por causa da justiça não é nem mesmo a ponta do iceberg daquilo que será preparado e que está sendo preparado por nós, para nós, no reino dos céus. E queria, para encerrar, gente, que a gente pudesse olhar para Paulo. Acho que a vida de Paulo é uma vida que mostra alguém que passou por todos os tipos de perseguições, mas foi por causa do reino, foi por causa da justiça. E ele não murmurou, mas dava glória a Deus, cantava nas prisões, orava ao Senhor, sabendo e tendo a certeza que havia algo preparado muito melhor. A gente pode ler para encerrar. Olhemos então, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Olhemos para toda essa descrição e possamos fazer que nem Paulo no fim e dizer que nós combatemos um bom combate e guardamos a fé. Versículo 23 ao 28. Sou ministro de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olhemos para Paulo. Olhemos para a vida de Paulo, que com certeza nós não temos passado por 1% do que ele passou. E possamos fazer que nem ele, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8. Que possamos orar para que Deus nos dê a compreensão e a capacidade de nos alegrar. E, ao final da nossa vida, depois de tribulações e perseguições, possamos dizer isso. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Desde agora me está guardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Então tenha certeza que se você ama a Cristo, ama a sua vinda, se você foi chamado para esse reino, se você foi chamado para ser um pacificador, se você está sendo perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo, há uma coroa, há um prêmio que é incomparável a qualquer coisa preparado para você. Amém? Podemos orar? Ó Deus, somos realmente e estamos aqui querendo nos prostrar diante do Senhor, Deus. Ó Deus, perdoa, Deus, a tua igreja, Deus, perdoa, Deus, porque nós reclamamos, Deus, nós somos muitas vezes chorões, mas não pelo nosso pecado, porque nós reclamamos, Senhor, de tantas coisas pequenas, Senhor. Ó Deus, Pai, Deus, eu oro, Deus, para que a tua igreja possa se alegrar, Deus, que a tua igreja possa exultar, Deus, e possa realmente, ao ser esmagada e perseguida, Deus, ela possa crescer, Deus, se alegrando e dando glória ao Senhor, porque foi digna de morrer e de padecer e de ser perseguida por amor de Ti, Deus. Ó Deus, que não venhamos tirar os olhos do Senhor, Deus, que a Tua paz nos invada, Deus, nos trazendo alegria, que nós espalhemos essa paz, Deus, chamando a todos quanto puder, Deus, a vivermos realmente como igreja do Senhor, Deus, te adorando, Deus, na certeza, Deus, de que o Senhor virá, Deus, e nos levará para perto do Senhor, Deus, e não sofreremos mais nada, Deus, porque estaremos com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que possamos viver isso, Deus, cada uma dessas bem-aventuranças, Deus, possam fazer parte de nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém.